Imagina você ter todo esse conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, só que de maneira totalmente organizada. E organizada a nível muito alto. Ó, você vai ter o arquivo de PDF do treino para você fazer o download aí no seu celular ou no seu computador, vai ficar para você. Dentro desse arquivo, você vai ter vídeo da parte teórica do treinamento sendo feito, então eu explicando como que funciona o treinamento. Depois você vai ter um vídeo da parte prática desse treinamento sendo realizado por um atleta profissional e eu tocando o treino ali com ele. Você vai ter tudo isso de forma detalhada, organizado dia após dia, então você vai ter suas organizações na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O programa dura 16 semanas, ou seja, são 4 meses de treinamento onde você não vai repetir nenhum treino. E aí que vem a cereja do bolo, a parte chave do programa Jogador de Futebol de Alto Nível, que só quem é assinante tem direito e consegue ter acesso, é que dentro dessas 16 semanas, dentro dessa planilha, você vai ter 5 variações de programação. Então você não vai ter uma planilha de 16 semanas, você vai ter 5 planilhas de 16 semanas. E o que isso quer dizer? Você vai ter uma programação de 16 semanas apenas com treinamento físico. Então se você não tem nenhum jogo programado, você vai lá, treina 16 semanas só fazendo treino físico, se você quiser. Você vai ter uma variação de 16 semanas onde você vai ter jogos aos sábados. Então se você é um cara que joga futebol de sábado, a sua semana vai estar organizada e já prevendo esse jogo. Então ela te prepara para esse jogo. Você também tem uma variação com jogos aos domingos. Você também tem uma variação com jogos de terças e sábados. E você tem uma outra variação com jogos de quartas e domingos. Então você tem treino à vontade que vai se adaptar a praticamente qualquer cenário que você encontre. E o mais legal, essa planilha, ela é toda planejada para funcionar da seguinte forma. As 5 primeiras semanas você tem uma pré-temporada e aí começa essas variações de jogos. Então se, por exemplo, você está numa semana X, sei lá, na semana 8 da sua programação, você não tem nenhum jogo, você faz ela, mas na semana 9 apareceu um jogo para você no sábado, você já pula. Você segue a mesma organização e pula para a semana 8. E assim você segue, vai para 9, muda de novo para outra e você fica migrando de semana em semana, dependendo da organização e da sua necessidade semanal, com jogo ou sem jogo. Então é esse nível de organização que você encontra no programa Jogador de Futebol de Alto Nível. Então agora que você já sabe o que você vai encontrar lá, clica no link que está aparecendo aqui embaixo, fala com o meu time de venda, garante a sua vaga e vem para o meu time que lá você vai treinar de maneira eficiente. E tem outro detalhe, o grupo de suporte sou eu mesmo que respondo, não tem equipe. Então a equipe, eu tenho uma equipe de venda, mas a equipe de suporte sou só eu, então eu tiro todas as suas dúvidas, beleza? Não perde tempo, vem pra cá. E agora que você já sabe o que você tá perdendo de não fazer parte do programa Jogador de Futebol de Alto Nível, depois da vinheta você pode se deliciar com um aperitivo aí de mais um treinamento que eu disponibilizo aqui para você no YouTube. Um abraço, tô te esperando. Mas vamos lá. Vou começar aqui, é o seguinte. Quando a gente fala de treinamento de força, tem uma premissa básica que diz o seguinte: a técnica precede a carga. O que isso quer dizer? Sempre, tá? Isso deveria ser o cenário perfeito em qualquer momento de treinamento de força, tá? Esse é o cenário perfeito. A técnica precede a carga, ou seja, a técnica vem sempre antes da carga. Aprender a fazer o exercício, aprender a executar a técnica do exercício, realizar ele da maneira correta, vem muito antes da sua preocupação em colocar peso, aumentar a carga, fazer o exercício mais pesado, enfim. Executar o exercício de maneira correta é a parte chave do negócio, é a parte principal, é o ponto mais importante. Só depois que você domina a técnica, que você sabe o que você está fazendo, que o exercício já está limpo, que você tem consciência corporal para executar o exercício, é que vem o momento de colocar carga. Porque obviamente você já sabe o que está fazendo, essa carga vai te oferecer menos risco. Estou mudando de lugar aqui porque
eu tô aqui na Duff, no CrossFit Duff aqui em Campinas, o Rodrigão tá dando aula, então eu tenho que ficar me deslocando aqui para não atrapalhar. Então, depois que você, como eu vinha dizendo, depois que você domina o movimento, domina a técnica, sabe exatamente o que você está fazendo, já tem consciência corporal para se proteger e executar o exercício de maneira bem eficiente, é que você vai começar a se preocupar com o aumento de carga, com os incrementos de carga. Porque só então a carga vai propiciar aumento de performance para você. Caso contrário, se você não dominar o que está fazendo, não tiver consciência corporal do exercício, dominar a técnica e quiser priorizar o aumento de carga antes de aprender a fazer o exercício de maneira correta, você tem grande chance de se machucar, e machuca mesmo. O treino de força, ele se torna perigoso quando você negligencia esse fator, esse momento de transição, de aprender o exercício e depois colocar carga. Eu vou tentar mostrar aqui sem atrapalhar a aula. Aqui no CrossFit se prega muito isso, né? Por parte dos professores, né? Os alunos não levam isso muito em consideração porque os caras querem, a maioria dos alunos, ou grande parte dos alunos, querem competir entre eles, né? Porque a modalidade é uma modalidade de competição, mas nem todos são competidores. Mas quando estão aqui na sala, aqui no box treinando, se sentem competidores. Então, é muito comum a galera extrapolar nas cargas, querendo competir com o amigo ou competir com ele mesmo, que seja, e alcançar algum tipo de lesão, algum problema por conta do aumento dessas cargas de maneira, vamos dizer, irresponsável, né? Aumenta sem saber o que está fazendo, sem ter domínio total do movimento e sem ter controle motor para isso. Aqui, né, tem uma parte aqui na escada, eu vou filmar para vocês entenderem um pouquinho da ideia de como funciona uma progressão, como deveria ser uma progressão, tá? Obviamente isso não está numa ordem lógica, né? Não é obrigatório você seguir uma ordem dessa quando você vai fazer um treinamento de força, mas veja onde eles colocaram, em que momento que aparece a palavra força na escada deles. Ó. Precisão, equilíbrio, agilidade, coordenação, velocidade, potência, flexibilidade, resistência muscular. E aí vem força. Olha onde tá. Lá longe, né? Então, assim, um pouco dessa ideia de passar essa informação pro atleta, para os alunos, que o aumento de força, o aumento das cargas, não é a parte principal do treino de força. A parte principal do treino de força, principalmente no início, é você aprender o que você está fazendo. Antes de eu entrar na parte das exceções, né, porque toda regra tem a sua exceção, eu vou contar um caso. Tem um aluno, depois eu vou até convidar ele para fazer uma live comigo para contar essa experiência. É o Lucas. Ele é jogador de basquete, não é profissional, joga amador aqui em Campinas, nos clubes, e jogava, né, não levava a sério como atleta, nunca treinou, nunca havia treinado até me procurar. Como que ele me conheceu? Eu estava dando treino para o Renato Cajá, num condomínio aqui em Campinas, onde o Renato mora. E ele viu os treinos, o pai dele veio conversar comigo, falou que ele queria se condicionar, ele estava bem gordo, fora de forma, nunca havia treinado de maneira organizada e com frequência. Treino de força, então, esquece, era zero, bagagem zero, não tinha histórico nenhum de treino de força. A gente conversou e falei, olha, é um processo longo, né? Você precisa ganhar força, mas antes de você ganhar força, você precisa aprender a treinar, você precisa saber treinar, conhecer seu corpo, conhecer os exercícios, dominar a técnica. E aí lá na frente você vai colher os benefícios, né? Você vai aumentar sua força, você vai emagrecer, você vai melhorar a performance, mas é um processo longo. E aí lá na frente
você vai sentir esses benefícios, você vai estar agachando com uma barra com 100 quilos nas costas, garantido. O pai dele assustou. Ele assustou e falou, você tá doido, eu nunca fiz um exercício na minha vida de agachamento, como é que eu vou agachar com 100 quilos? Percebe? Eu falar que ele vai agachar com 100 quilos, na cabeça dele já entrou que amanhã ele iria agachar com 100 quilos. Eu falei que no final do processo ou durante o processo. Pois bem, passado um ano de ele treinar praticamente todos os dias com uma folga por semana, que era de domingo, eu coloquei em alguns stories aqui o teste dele, preciso achar, eu coloco de novo, mas se a gente trouxer ele na live vai ser legal para ele contar a experiência dele. Ele agachou com 104 quilos, foi a carga máxima dele em uma repetição. Ou seja, aconteceu o que eu falei que iria acontecer um ano depois. Ele precisou de um ano para conseguir fazer isso. No início do trabalho dele, ele fazia cadeira extensora, ele fazia flexora, leg press bem leve, cadeira adutora, abdutor, foi aprendendo a agachar, agachou com bastão, agachou de frente para a parede, fez trabalho de mobilidade. Mas ele é um cara extremamente determinado, ele leva muito a sério. Então, o mérito é todo dele ter conseguido chegar nesses 100 quilos. E aí, hoje é quarta-feira, na segunda-feira ele treinou. A gente estava comentando sobre esse processo todo de treino. Eu falei, olha, acho que daqui a um ano você tá agachando com 150 quilos. Ele, você tá louco? Eu falei, esse seu tá louco é o mesmo você tá louco que você falou há um ano atrás, quando eu falei que você ia agachar com 100 quilos, percebe? Na cabeça nunca entra o processo, né? É sempre o dia de amanhã. E é o dia de amanhã que interfere nas decisões de carga em treinamento de força. Você quer aumentar sua força da noite pro dia, você nunca fez treino de força e você quer, aí você vê um cara no Instagram agachando ou fazendo sei lá, qualquer tipo de exercício com 1 tonelada de peso, e você quer copiar. E não é bem assim. Então, respeitar os processos de treino faz com que você continue na sua curva de evolução e isso seja meio que perpétuo, né? Você consegue levar isso por muito tempo. Então, se ele tá com 21 anos, o Lucas, acho que ele tá com 21. Então, assim, tem muito para evoluir. Se ele continuar nessa pegada de treinar todos os dias, levar a sério, fazer bem feito, organizado, com frequência, é óbvio que ele vai aumentar a carga. Não sei se vai chegar em 150, pode ser que passe, pode ser que não passe nunca, mas o caso é manter essa curva de performance, né? Esse aumento de performance, ele tem que ser duradouro e ele é longo, não é da noite para o dia. Dito tudo isso, depois eu vou convidar o Lucas para ver se ele quer fazer uma live e contar essa experiência, porque eu falar uma coisa, mas a pessoa contando é outra, ele vai contar as percepções dele, como ele se sentia, porque no início, eu posso falar, o Lucas virou meu amigo, a gente convive já há um ano, era horrível, não conseguia agachar, não tinha mobilidade para agachar, não tinha força, fazia um exercício na extensora, quase morria, e hoje ele agacha com 100 quilos. Para quem faz treino de força, qualquer pessoa que já fez treinamento de força sabe que 100 quilos no agachamento é um peso alto. E ele faz o movimento na máxima amplitude possível, ele senta a bunda lá no calcanhar. Então, assim, ele desenvolveu nesse período todo uma consciência corporal, aprendeu os movimentos. Não domina 100% a técnica, porque isso leva muito tempo, mas ele já está bem apto a treinar, sabendo o que está fazendo. Então, é um processo longo. Aí eu venho, depois de dizer tudo isso, tem as exceções, né? Vamos um pouquinho para o dia a dia do esporte. Eu andei postando aqui na Duff mesmo, no CrossFit. Fiz até umas lives do treino do Anderson, né, jogador de futebol profissional. A gente fez os treinos ao vivo aqui, treinos de força. E tem muito vídeo do Anderson treinando força comigo, e o Anderson não agacha na sua amplitude máxima. Ele vai até aproximadamente 90 graus. Pô, Thiago, mas acabou de falar que a técnica, que você tem que fazer, que isso, que aquilo. Ok. O Anderson tem uma limitação, ele não consegue agachar na amplitude máxima. Talvez, se a gente fizesse um trabalho a longo prazo, igual foi feito com o Lucas, ele conseguisse chegar nessa amplitude máxima.
o que eu não sei se seria possível, mas nesse caso é um processo inviável, porque o Anderson já está com 33 ou 34 anos, ele não tem mais tempo, né? Ele precisa se manter condicionado e se manter com o máximo nível de força possível para ele se apresentar no clube. Então a gente faz alguns ajustes, algumas adaptações para propiciar que ele aumente a força dele. Então a gente mexe na amplitude articular do exercício, mas mantém a técnica bem feita. Então ele também lá atrás passou por um processo de aprendizado que foi rápido para entender a mecânica de movimento, e aí ele faz na amplitude que ele consegue. Isso vai acontecer também no clube de futebol, principalmente no Brasil. Voltando um pouquinho, quando eu estive na Coreia do Sul, que eu fiquei lá quase 2 anos, lá dava para trabalhar. Lá eu consegui fazer bastante coisa de treinamento de força, de técnica de movimento com os caras, porque eu não ia perder meu emprego se ganhasse um jogo no fim de semana, ou se perdesse um jogo não ia acontecer nada. Aqui no Brasil, muitas vezes o preparador físico ou a comissão técnica não tem tempo para trabalhar. Às vezes até consegue esse tempo, mas você nunca sabe, né? Você não tem uma garantia que você vai ficar 1 ano trabalhando, você não tem garantia que você vai poder desenvolver o trabalho por 1 ano. A garantia sua é a próxima semana. Então, muitas vezes, o pessoal opta por aumentar a força do jeito que consegue e em detrimento de melhorar a técnica, porque no custo-benefício talvez vale mais a pena eu deixar o atleta forte, e que isso vai ajudar a ganhar o jogo, do que ficar, entre aspas, perdendo tempo ensinando exercício, porque se perder 2, 3, 4 jogos no meio do caminho, perde emprego e o processo se interrompe, então meio que perde o sentido, por uma questão cultural aqui do nosso país. Então, tem esses detalhes, vocês vão ver isso muitas vezes. Então, vai ver aqui no meu Instagram, quando for atleta profissional treinando, muitas vezes a técnica não é a mais top do mundo, mas vai ser o melhor que ele pode, porque aquele momento ali você tem que priorizar, e aí um pouquinho dessa teoria da técnica preceder a carga perde um pouco o sentido, porque tem dinheiro envolvido e tempo muito curto de preparação, então os interesses e os objetivos são um pouco diferentes. Isso vai acontecer aqui, vai acontecer em outro Instagram, vocês vão ver vídeos às vezes seleção brasileira, seleção de outro país, enfim, clube de Europa, que seja algum movimento que não seja amplitude máxima, mas aí tem que ver se o atleta é apto, se deu tempo, se não dá tempo, enfim, existem várias questões que interferem diretamente no dia a dia de treinamento de equipes profissionais. Então existe um mundo real, o ideal, existe o mundo ideal, existe o mundo real e existe o mundo do esporte competitivo, né, das equipes profissionais, que é um mundo à parte, né? Então tem coisas que acontecem no esporte profissional que até Deus duvida. Então algumas coisas a gente tem que burlar a regra de treinamento, senão você não consegue trabalhar, essa é a verdade. Só para fazer um paralelo, isso é interessante também de mencionar. Esse ano eu participei da preparação física da equipe de basquete aqui de Campinas, né, o Veracruz. Eu vou continuar agora, a gente renovou o acordo, né, o contrato, vou ficar até o final do ano. E quando eu cheguei eu me deparei com uma realidade diferente, né? Uma bagagem de treino de força muito pequena, ao contrário do que eu imaginava, e muito problema articular. As atletas, dores no joelho, dor no quadril, dor na lombar, hérnia, lesões articulares, e tudo isso atrapalha demais a mecânica de execução de exercícios de força no modelo que eu gosto de trabalhar, que é com barra, né, com peso livre, os exercícios de cadeia cinética fechada. Então, basicamente, quase todas as atletas tiveram as suas mecânicas de movimento adaptadas para elas conseguirem fazer o treino de força e seguir na metodologia do trabalho que era proposto. Então, se a gente fosse levar ao pé da risca essa teoria que eu disse agora no começo, que vale no mundo real, né? Se você não é atleta de competição, você não está com pressa, porque é o seu trabalho, você tem que privilegiar a técnica, aprender a fazer direitinho e depois aumenta a carga. No esporte de competição é uma outra história. Se eu fosse privilegiar a técnica 100% como eu gostaria,
a gente estaria até hoje fazendo educativo de agachamento e o campeonato já acabou e não fizemos treino de força, porque leva muito tempo para aprender, e ainda mais quando tem muito problema articular por conta de impacto, a própria competição, enfim, a vida longa das atletas nessa modalidade. Então, quando vocês virem ou passarem por uma situação dessa, tem que saber, tem que ter o discernimento de entender que as realidades são diferentes e muitas vezes a pressa e a obrigação do resultado e o dinheiro e o salário e o contrato e o patrocinador e outras coisas que interferem diretamente no esporte de competição fazem com que você altere um pouquinho a lógica do seu processo de treinamento. Isso é normal, isso é comum, não sei se é o correto, mas é comum de acontecer. Feito? Era isso que eu queria falar. Então, se você não é atleta de competição, só para resumir, se você não é atleta de competição, se você tem tempo para se preparar, meu conselho é aprenda a fazer o exercício, treine a técnica, desenvolva a consciência corporal, domine o exercício antes de pensar em carga. Se você é atleta de competição e está com pressa, é uma outra história. Aí arrume um profissional qualificado que consiga fazer todos os ajustes necessários para que você consiga treinar a força, mesmo que seja de maneira adaptada para você ter os benefícios dessa capacidade física na sua modalidade esportiva. Beleza? É isso. Valeu, vou deixar salvo aqui no feed para a galera assistir mais tarde. Valeu, um abraço a todos.